ar mais um Gente da Gente. E todo programa eu gosto de falar, né, principalmente por causa das novas gerações. Esse programa aqui é feito, né, para falar principalmente do nosso passado, porque nada nessa vida tem que ter passado, presente e futuro. E o presente e o futuro se espelham naturalmente no passado. Aqui na TV Candidez, com a direção de estúdios de Lincoln Clóvis, imagens também de Diogo Silva, edição de Lorena Faria, direção de jornalismo de Flaviano Cunha e presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Hoje nós vamos contar a história, né, do futebol de um personagem que também brilhou, preste atenção no termo, hein, nas fileiras da gloriosa milícia de Tiradentes. Isso é que é gastar. Major Cândido está aqui do nosso lado. Major Cândido, vamos começar falando da sua família, seus pais, irmãos, primos, filhos, sua família, Major. Muito bem, Garcia. Minha família é constituída de pessoas de Bom Sucesso e Oliveira. Meu pai, de Bom Sucesso, era ferroviário, e minha mãe em Oliveira. E quando do meu nascimento, ela estava numa turma, que ele era ferroviário, como disse, e ela, no meu nascimento, antes do meu nascimento, meu pai faleceu 8 dias antes. Olha. E ela já deixou para ela algumas coordenadas sobre a questão de educação, formação do filho, que era eu que estava para chegar. E você, naturalmente, era para ter sido ferroviário. Ferroviário. Mas, por incrível que pareça, nem em Divinópolis eu cheguei a jogar no ferroviário. Oh. Em Divinópolis eu tive os primeiros passos no Palmeiras, com o Tureba, que era o nosso técnico lá, e outros mais, Soeli, Pressão. E logo a seguir eu fui para a escola profissional, que era um time também de ferroviários, né, praticamente. E lá a gente encontrou outros mais de destaque, o Lucinho, né? Nós encontramos o Lucinho, o Beiço, o Felpa, Marvel, Cabrito, que jogou no Guarani. Né? Então esse pessoal todo, nós começamos a aprender com eles. O Major Cândido, né? Ele não me engana, ele nasceu para ser jogador de futebol. A polícia foi um acidente, ô Major? Foi um caso a mais? A Polícia Militar... houve uma luz que pintou na minha vida, porque eu sempre trouxe comigo, nas minhas formações, o lado religioso, familiar e gostar de servir. Então, a Polícia Militar, eu creio que eu tive um grande sucesso, porque sempre gostei de servir. Disseram até que eu não seria um bom soldado, porque eu não falava em bater em ninguém, não falava em beber cachaça. Então, mas é porque eu tinha um compromisso que eu tinha recebido dos meus pais, através da minha mãe, né, que foi quem me criou, de ser realmente um homem de princípios, de princípios, né? De bem. Ah, muito bem. Major, uma pergunta indiscreta, viu? Major é da minha idade, não vamos falar a idade aqui de ninguém, não. Bom. E ele, né, dizendo aí, filho de ferroviário, foi para a polícia, chegou ao posto de major, né, o que não é fácil. Uma pergunta indiscreta. Hoje nós temos, né, novos comportamentos raciais. E o senhor o senhor na polícia sentiu algum problema pelo fato de ser negro, essa coisa toda? Porque agora estamos igualados, mas há anos atrás tinha esses problemas. Seriamente, senti sim. Senti, mas é aquele detalhe, quando a gente age com humildade e busca um objetivo, a gente tem que ser também resiliente. E nesse caso, por várias vezes eu engoli sapo para chegar, né, onde cheguei. Mas tudo com muita humildade. Mas tudo com muita humildade e também com inteligência, porque tem determinadas situações que você
tem que realmente engolir o sapo, mas não pode rotar, né? É verdade. Eu toquei nesse assunto porque hoje nós estamos com importantíssimas, não é? Importantíssimas mudanças comportamentais. Hoje eu estou gastando. Com relação à exclusão, não é não? Realmente. Ao racismo e tal. Isso foi bom, né, Major? Essa transformação. Muito bom, porque tenho que citar, inclusive, aqui nomes indiferentes de política e etc. Uma pessoa que eu fiquei devendo uma obrigação muito grande foi quem me deu a carta de apresentação, o Capitão Faria. Na época, era um oficial. Morreu o coronel, né? Morreu o coronel. O coronel Faria do jornal Agora. Faria, justamente. Que era, muita gente não sabe, era coronel da Polícia Militar. Isto. O coronel Faria era de uma família tradicional, pessoas super competentes, que os tios dele todos são coronel, né? Pedro Magalhães, militar, Abel sim. Magalhães. E o coronel Faria era uma pessoa toda beneficiada, né? Porque era uma pessoa vistosa. Tanto é que ele até chegou a servir e ia até para Brasília. Né? Foi assessor do Sarney, do presidente Sarney. E brincou comigo quando eu estava indo para a Polícia Militar, que ele me deu a carta de apresentação dizendo: quer dizer que você agora vai ser soldado. Por que isso? Porque nós, do tiro de guerra, 69, nós havíamos ganho da Polícia Militar, no dia do soldado, 25 de agosto, e nós, na verdade, demos um banho na Polícia Militar, né? E aí, logo a seguir, eu apresento para ir para a polícia. E a Sônia Terra vai ficar com ciúme desses elogios, que o coronel Faria era bonito, louro, olhos azuis. Isso aí é por causa de metáfora, né? Não tem nada. Mas aí ele... O senhor pegou soldado, né, Major? Fui soldado. Soldado, fui né? Soldado do 13º Batalhão, em BH. Uma época difícil, que um regulamento muito duro, e a gente tinha que, não podia chegar atrasado, sempre, né? O regulamento duro. E antigamente era mais exigente ainda. Muito mais. A história do Major, mas eu, por exemplo, eu vou entrar no meio aqui. Barbacenense, sabe tudo. Barbacenense. E eu tirei meu tempo militar no 11RI, que era o quartel de São João del Rei. Inclusive, esteve na guerra, o quartel de São João del Rei participou da Segunda Guerra Mundial, né, na campanha da Itália e tal. E no meu tempo, eu lembro que o sargento comandante do meu pelotão, ele vinha com um algodão e passava. Passava na barba. Se agarrasse, você tinha que refazer a barba sem sabão. Mas isso aí lá na academia ainda, não era nos muito inícios, diferente, não era muito diferente, não, né? Eu me lembro que em 71, 72, no curso de formação de sargento, alguns alunos do curso de formação de oficial, eles passavam e verificavam também, né, como que estava a barba, sapato, meia. Né? E um deles até uma vez me puniu, porque eu com 19 anos, até hoje eu tenho pouca barba, né, quase nenhuma. Com 19 anos tinha um cabelinho, saiu um cabelinho aqui, ele me deixou detido porque eu estava com a barba grande. Ô Major, e foi difícil chegar... o alto oficialato da polícia são oficiais superiores. O major é um oficial superior? Justamente. E foi difícil a chegada lá? Eu não vou te falar que foi fácil, não. Porque nós temos a Polícia Militar, é uma instituição que acompanha, tem um acompanhamento diuturno do seu prestador de serviço, do seu militar. Então, a cada dia era um teste. E eu entrei recruta, né, no período, inclusive, que fui, eu já tinha terminado meu 2º grau, mas eu fui com a intenção de ingressar na Polícia Militar e fazer carreira. Então, o teu coronel Faria chegou a perguntar, quer dizer que você vai ser soldado? E eu dei para ele uma resposta que você deve estar lembrado do dia que nós recebemos. Você já me falou isso, eu não vou falar não, vou deixar para sua conta. Nós lá na entrega do... Primeiro eu ganhei o troféu Tiradentes, como é que chama o troféu aqui? O troféu
O título de cidadania. Não, cidadão honorário foi depois. Mas tem o troféu Candidez. Sim, o troféu. Medalha Candidez. Medalha Candidez, que Na é uma medalha honraria. Candidez, é uma honraria. Eu recebi essa medalha Candidez. E no dia que eu estava recebendo a medalha Candidez, parece-me que a esposa dele, Ana... do jornal agora. Sônia Terra. Sônia Terra. Sônia Terra também estava recebendo. E eu, há alguns anos atrás, eu havia dito, quando o coronel me perguntou, se você vai ser soldado, eu falei, vou ser, sim senhor, mas por pouco tempo, que eu vou ser oficial igual o senhor. Eu falei isso com ele. E esse dia da medalha Candidez, ele, a hora que me chamaram lá, que era o Samuel do Vale, que estava coordenando fazendo a apresentação, ele olhou e foi lá na frente e me deu um abraço. Entendeu? Falei, você falou e chegou, né? É verdade. Entendeu? Então, as coisas assim que realmente vale a pena, a humildade, e vale verdade. a pena. Né? A maior parte do tempo, se eu como militar, de soldado a major, foi aqui em Divinópolis? Não, 21, quase 22 anos em BH. Direto? Direto. Mineirão? Mineirão. Eu falei que você nasceu para ser jogado. Inclusive tive a oportunidade. Você não dava vontade de largar a farda e ir lá jogar. Mas eu ficava doido, né? Porque algumas vezes a gente chegava e via aqueles meninos que nós treinamos contra os juvenis do Barbatana, na Vila Olímpica, via Cerezo, Danival. Rei. Não, o Reinaldo ainda foi não. Depois, Reinaldo né? veio depois. O Marcelo Oliveira, Heleno. Tião. Não, o Tião é velho. Tião é de 64, quando o Guarani foi campeão. Tião ele foi campeão no Siderúrgica. Tião que eu falo é um ponto esquerda que tinha no Atlético. Siderúrgica primeiro. No Siderúrgica primeiro, depois foi pro Atlético. Eu já falei aqui na entrevista, no começo, que o Major nasceu jogador de futebol. Carreira militar foi um acidente. Ele fala mais de futebol do que... Mas aí... Mas aí você ficou 21 anos em Belo Horizonte, depois é que o senhor veio para cá? 21 anos, e quando eu já estava para completar os 2 anos no Batalhão de Trânsito, eu fui convidado pelo Major Luiz Gonzaga do Nascimento, que até então era o comandante aqui, para vir prestar serviço na cidade de pior trânsito do Brasil. Eu falei, mas minha Divinópolis, a pior trânsito do Brasil? Então eu estou pronto para servir. E até hoje, viu? É até hoje. Mas eu dei uma parcela de colaboração para melhorar, né? Para melhorar, porque nós criamos aqui, através do prefeito Galileu, que foi uma pessoa que muito me apoiou, várias medidas em prol da vida. Né? Melhoria da fluidez de trânsito, mas em prol da vida. Sempre batendo nessa tecla. Então foram muitas palestras em escolas, palestras em clubes de serviço. Na Telemig, inclusive, me concederam lá um diploma no Rotary, eu tenho diploma também do Rotary. Condecorado. Condecorado. Então, aqui pela Câmara Municipal também, algumas. Então, o senhor prestou bons serviços, né, como militar. E também, justamente com isso aí, a gente, às vezes, tem que tomar algumas atitudes, mas que a lei determina, que nós não podemos ser omissos. Não é verdade. Uma vez foi no Cavalo de Pau, da rua Rio de Janeiro, que já havia sido inaugurado recente, e eu pedi o Galileu para criar aquele canteiro central, porque o pessoal fazia muita baderna muito lá. cavalo de pau. Cavalo de pau. Girada e desse cavalo de pau eu fui obrigado a efetuar a prisão de um autor lá, né? Rodou no cavalo de pau e prensou o menino na parede da siderúrgica do Jairim. E o menino veio a falecer. Mas nós estávamos atentos e fomos atrás e fizemos a prisão. O menino, o autor, depois, através do pai, manifestou um agradecimento, porque achavam que nós iríamos prender, bater, etc. Eu falei, não, a gente cumpre a lei. Então, fizemos a prisão, a condução, porque eu já havia conversado com a doutora Neide, né, que era a juíza criminal, que nós teríamos que tomar uma providência mais séria para acabar com aquilo lá. E a doutora Neide mandou que recolhesse para o cadeião. E ele desceu para lá e ficou ficou coisa de rir, não, eu tô aqui. Ele desceu uns 70 dias, ele lá ficou, o menino. Agora, mudou alguma coisa de lá para cá com relação, por exemplo, a relaxamento, não das leis, né, que a lei não relaxa, algum relaxamento de comportamento, né, até rimou aqui. De lá para cá piorou
daquele tempo para cá. Claro, né, o número de veículos hoje é muito maior, né? A juventude sempre foi do jeito que é e do jeito que já foi um dia, já dizia Lulu Santos. Lulu Santos, realmente. Ele dizia que não foi, né? Mas é que as gerações sofrem com esses problemas. A juventude sempre é a juventude. Sempre em 30, juventude. 40, 20, 70, 80, 90, 2000, a juventude sempre é preciso viver para amadurecer, né? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, ô Garcia, dentro da medida do possível, nós temos acompanhado as ocorrências, mesmo porque meu filho também é militar, ele é segundo sargento, e a gente acompanha, porque as pessoas me cobram muito até hoje. Me perguntam por que o fulano de tal está subindo a contramão ali, por que o cara está fazendo cavalo de pau, etc. Hoje, devido à demanda muito grande, a Polícia Militar tem um efetivo aquém daquele, né? E para cobrir, estar presente em todos os locais no mesmo horário... É difícil. É difícil. Então, a educação é fator preponderante no avanço da sociedade. E a gente observa que a cada dia está ficando mais difícil, por exemplo, para as pessoas cobrarem. A gente observa que hoje nas escolas um avanço, né? Que as pessoas hoje, as crianças hoje não fazem igual a gente fazia no nosso tempo, que tinha o SPB. Essas duas matérias eram fundamentais para ajudar. OSPB. Né? Diga o que é o OSPB. Organização Social e Política Brasileira. A gente estudava... E Educação Moral e Cívica Nós também. Nós somos contemporâneos. Isso, Educação Moral e Cívica. Eu estudei Educação Moral e Cívica, nem sei se tem ainda... educação física tem? Educação física tem, continua tendo. Mas é a meia boca, né? No nosso tempo era polichinelo, apoio de frente, paga 10 aí. Mas aí o que acontece? Com essas mudanças, a gente observa que algumas coisas vêm para o bem e outras nem tanto. Por exemplo, eu tenho uma professora que eu gostaria até de dedicar alguma coisa para ela, presença aqui. Que me ajudou muito. É viva ainda? É viva, Nelly Gomes de Souza. Irmã do Acrísio, do Bito, que foi vereador aqui. Sim, família tradicional. Ela foi minha grande professora. Eu tenho outras, Maria Luísa, Dona Iracema, Dona Aparecida, Maria da Conceição Ribeiro, que faleceu, Dona Concita. Então, várias, a diretora que era... A atitude mais bonita que tem é o reconhecimento. Reconhecimento. Não, eu sou muito grato, porque a gente de família humilde, no início falava tudo errado, né, Garcia? Português era meio... Então, a gente na escola a gente tinha uma certa dificuldade, porque a gente estudando com Rômulo Greco Raton... Nossa, só Série A. Leides Nogueira, Geraldo Magela Maia do Amaral. Aproveitando para não sair, o Magelão goleiro, para não sair desse assunto, antes que eu me esqueça, o senhor teve uma participação também efetiva na vinda do Colégio Tiradentes, né? Isso aí para mim foi um dos maiores sonhos meu, que eu conquistei, nós conquistamos, porque eu recorri a várias pessoas, porque eu observava que o jovem de Divinópolis, da região, ficava prejudicado nos concursos, em que participavam outros jovens de cidades que tinham o Colégio Tiradentes. Bom Despacho, Lavras, Barbacena. Por isso que tem grandes oficiais. Nós tínhamos lá um amigo em comum que era já falecido, saudosa memória. Na época ele era capitão Euler Botelho de Almeida. Era meu presidente lá no futebol. Levou o capitão para jogar no time do Independente, que era do 9º Batalhão de Polícia, o Sentinela da Mantiqueira, lá em Barbacena. Segunda divisão. E nós jogamos, até interessante isso, Garcia, a gente falar sobre isso aí, porque na época eles buscaram a gente em BH, eu tinha jogado a seleção, disputei para a Copa da Polícia Militar, a seleção da Polícia Militar, e eles buscavam jogadores para reforçar os times de segunda divisão no interior, lá nas finais. E eu me lembro que fui eu e o Tim, o Tim, o zagueiro, que tinha no Atlético, na base do Atlético, e depois subiu, mas foi para o Uberaba, Valério. E o De Paula chegou a jogar com ele no Uberaba, inclusive, né, De Paula? Você vê que quando fala de futebol, o Major dispara. O Colégio Tiradentes, Major. Colégio Tiradentes, vamos lá. Colégio Tiradentes, eu observando esse detalhe,
Falei, mas por que que a gente não passa e tal? Era justamente por falta de uma escola que desse os caminhos, mostrasse os caminhos, né? Porque a gente não tinha aqui essa questão de concurso, polícia militar, né, etc. Não. É difícil, né? É difícil. E a gente falava muito aqui, era ingressar na rede, Copasa, CEMIG, né? Era O isso senhor aí. ingressou na polícia por aqui, o senhor contou a história do Coronel Faria e tal, mas tudo foi feito aqui? Não. Os exames foram feitos aqui e tal? Não, eu fui para BH, aqui eu aprendi muito que depois eu coloquei Em prática. Em prática, né? Mas eu servi tiro de guerra aqui 1 ano, depois saí cabo, inclusive lá no tiro de guerra lá tem os atiradores ilustres lá, sabe? É bom, no dedo. Bom, então o que acontece é o seguinte, nós buscamos apoio do Tenente Coronel Claré, que era lá de Lavras, do Coronel Piscinini, que era o comandante do clube dos oficiais, era o presidente do clube dos oficiais, e outros coronéis que, assim, de amizade mais próxima que eu pude tentar, porque desde a minha chegada aqui eu sempre falei sobre essa questão de trazer o Colégio Tiradentes. Mas a gente recebia sempre uma resposta que não havia demanda do Colégio Tiradentes aqui. Então eu falei, não tem demanda, essas pessoas que eu estou procurando, acho que elas estão vendo que não tem demanda. Mas eu estou vendo que tem. Então eu busquei fora e conseguiu, né? Consegui. E fala até, o pai do Colégio Tiradentes de Divinópolis chama-se Coronel Laércio Reis. Ele é o prefeito atual de Formiga. Ah, sim. Em conversa com ele falou-me. Formiguense ele? Nascido em Formiga? Ele falou comigo assim, eu vou ficar aqui apenas menos de 1 ano, talvez 11 meses. Mas eu vou trazer o Colégio Tiradentes aqui na região. No comando regional aqui. Ele falou, eu vou trazer o Colégio Tiradentes. E aí pôs os oficiais para trabalhar, né? Porque ele coordenando, ele ficava... Aí o Marcelo Carlos... E o Major fiscalizando. Eu fazia... Porque isso aí dá um acerto... Tem sei lá... tem que ter um espírito de liderança, tem que ter um espírito voltado para servir. Justamente. E o Coronel Laércio, ele conseguiu realmente, através de coordenando... E um trabalho também impecável do Marcelo Carlos, que é tenente coronel, hoje é presidente da ACOM, né? Foi comandante aqui também. Marcelo Carlos foi meu contemporâneo. E do Marcelo Augusto, eram os 2 capitães que na época fazia a coisa funcionar, né? O Coronel Laércio, não preciso disso, vou fazer tal. Então eles é que realmente dedicaram. Eu não vou citar outros nomes, porque várias outras pessoas colaboraram. Né? Esse assunto me ensejou aqui uma pergunta interessante, né? Nós, que eu digo, de Divinópolis, que eu também sou por adoção, que nem o Major que é de Oliveira, eu sou de Barbacena, você imagina, né? Quem nasce na divisa. Então, nesses rumos da história, nós temos poucos oficiais assim divinopolitanos de sangue ao longo da história, ou tivemos muitos colegas seus que alcançaram o oficialato da PM e que são nascidos em Divinópolis? Eu vejo que o senhor está pensando aí, puxando pela memória. Nós temos aqui poucos, porém de grande qualidade. Um que eu vou citar que colaborou para minha vinda para o 23º e eu pedindo através de um parente dele, José Fernandes, capitão também, José Fernandes, que é parente dele, o coronel chama Mário Olímpio Gomes dos Santos. Esse foi que ajudou a trazer o pessoal nosso que estava fora de Divinópolis para Divinópolis. Então ele era diretor de pessoal e a gente mandava pedindo e ele trazia vários e vários, Donga, veio para cá, foi assim porque trabalhava com o BPTran, foi meu aluno lá no BPTran, Wagner Gonzaga. BPTran é batalhão de trânsito. Batalhão de trânsito. Então, nosso querido Orlando, lá de Barbacena, Coronel Orlando, já falecido. Como é que era o apelido dele? Bill, é a turma de 69, ele é aspirante de 69. Tem um coronel Dimar aqui, coronel Berenício, lá de Bom Despacho, sabe, são da mesma turma. Bom, mas aí a gente
conseguiu trazer, o coronel trouxe o Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes, a coisa mais difícil, que inclusive eu tenho que citar aqui, é que um dos oficiais que vieram logo a seguir a minha sequência de promoção e luta é o Ferreira. Acho que é Raimundo Ferreira. Foi diretor do Colégio Tiradentes e pegou uma maré difícil, porque você começar agora e acompanhar o nível de um Colégio Tiradentes, de BH, de Lavras, de Bom Despacho, etc. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Eu estudei difícil. no Colégio Tiradentes de Barbacena, quando eu era adolescente, e o nosso grande rival lá era o Colégio Tiradentes de Juiz de Fora. Eu me lembro que eu também era bom de bola e fazia parte da seleção do Colégio Tiradentes de Barbacena e fomos fazer um jogo lá em Juiz de Fora contra a seleção do Juiz de Fora. Tomamos 4 cocos lá, o time era bem melhor. É bem melhor. Mas também tem uma passagemzinha. A passagem do Colégio Tiradentes, mas isso é Aqui, bom. uma pergunta assim que hoje não tem problema nenhum de perguntar. Há uns tempos atrás aí, era uma pergunta polêmica. A rivalidade de Divinópolis, Bom Despacho, com relação aos batalhões, aos colégios Tiradentes, né? Olha, a rivalidade sempre não boa rivalidade, boa rivalidades, rivalidade. Que normalmente cada um está querendo ser melhor que a outra. Isso São soma, cada né? um trabalhando para o crescimento maior, né? Então, isso aí sempre teve. natural. Agora, é natural. E agora, a minha luta com o colégio, trazer o Colégio Tiradentes, a minha luta da minha visão de melhorar a condição do divinopolitano, do jovem divinopolitano, isso aí às vezes ficou assim meio contrariando, porque eu não levo por esse lado. Não levo por esse lado, porque Bom Despacho tem seus méritos, nós temos todo momento de prestar nossa continência ao 7º Batalhão, né, que é o batalhão maior da área aqui. A hierarquia. Na hierarquia. Então, só que é o seguinte, Divinópolis, desde o início, o Coronel Marolino fez um estudo em uma determinada época, eu lembro que eu era sargento, e provou que Divinópolis era o local ideal para se colocar a região, comando da região, certo? Mas ele também amargou a boca, porque ele saía do eixo. Amargou a boca, como é que é? Amargou a boca porque é o seguinte, quando a gente busca alguma coisa de interesse para os nossos, às vezes contraria. Os outros, né? Os outros se sentem, às vezes, incomodados. Né? Mas é uma situação normal que ele fez, mostrou a documentação e embasado, né? Que Divinópolis é uma cidade que ocupa uma posição geográfica privilegiada, estratégica, é cruzado pela 262, que passa ali em cima, 050, 494, etc. Né? E progressiva, uma cidade progressiva. Então, acabou que chegou num ponto que eles trouxeram o batalhão. Aí começou. Foi uma luta, né? Foi porque eu tenho camisa aqui da CIA Independente, né? Companhia. Na época, Companhia Independente. Depois veio o batalhão. Antes era pelotão, sei lá, depois de polícia que eu não conhecia direito. Eu lembro até da passagem para batalhão, era uma companhia, né? Companhia, comandado pelo Major Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz Gonzaga, grande Luiz Gonzaga. Isso, Major, infelizmente nosso programa está acabando. Antes de acabar, eu queria dedicar esse programa à sua netinha. Ah, Valentina. A Valentina hoje falou comigo, antes de sair para o Colégio Tiradentes, falou, vovô, 10-1 lá com o Garcia Júnior. Mas eu só falar um detalhezinho aqui, do detalhe, coisa que eu tenho que ressaltar na minha vida, que eu não posso deixar. À vontade. Que eu não posso deixar de citar. Das mais importantes ações minhas na Polícia Militar foi o trabalhar na segurança do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Nós tivemos em dia 1º de julho de 1980, na visita dele ao Brasil, ele esteve em BH, e nós ficamos à disposição da 4ª CIA-Com do Exército, fizemos treinamentos estratégicos, incansáveis, né,
O recebimento, desde o recebimento no aeroporto da Pampulha, deslocamento pela Avenida Antônio Carlos, passando pelo centro rodoviário, subindo até lá na Afonso Pena, até na Praça do Papa. Esse aí foi um que a gente deixa de E destaque. nesse dia eu estava lá também, né? Eu vou contar minha marra também, né? Pô, também estou aqui, tem que... na visita do Papa João Paulo II, eu estava também na cobertura pela Rádio Capital Belo Horizonte, onde eu trabalhava na época, lá no Alto da Serra, lá no fim da Afonso Pena. Eu fiquei assim, bem próximo, né? O meu posto de transmissão era debaixo do altar do Papa. Nossa, então nós estávamos juntos e não sabíamos. Ô, Major, vou uma dedicar... benção, mas é uma benção, né? Que nós recebemos. Espera. Vou dedicar o programa à sua netinha, porque eu encontrei com o Major num dos grandes supermercados aí. E ela nasceu, ela vai ser comandante-geral. Já teve alguma comandante-geral na polícia? Da Polícia Militar não, atualmente o bombeiro tem. Ah, tá. Ela ainda vai ser, a primeira. Não, está muito longe. Ela vai ser a quinta, sexta. Quinta, sexta, talvez. Mas ela é uma gracinha, ela fala tudo, né? Uma gracinha, né? Com espírito de liderança, de servir. E eu fiquei muito feliz em conhecer e dedico. Como é que ela chama? Valentina Alves de Miranda. Quando a gente já tiver partido há muito tempo, a Valentina já será oficial. Oficial ou oficial lá? Oficial, né? Oficial. Da PM. Muito obrigado, viu, Major? Muito obrigado a você, Garcia, meu amigo. Major é amigo, irmão. Amigo e irmão.